O armador dos Timberwolves, Malik Sealy, veterano da NBA, morreu em uma colisão frontal de carro em Minneapolis. Essas são coisas que você não pode recuperar. Filhos da ponta só aparecem quando é hora de alguém morrer. Estes são os momentos mais comoventes da história da NBA. Primeiro, quando um draft da NBA se tornou um dos episódios mais tristes já vistos. Antes de continuarmos, gostaria de tirar um momento para reconhecer Terrence Clarke. Terrence foi destaque no basquete colegial All-American em Boston e cursou a Universidade de Kentucky. E após seu primeiro ano, ele se declarou para o draft. Terrence era esperado para ser selecionado no draft esta noite, mas tragicamente faleceu em abril após um acidente de carro. Ele tinha 19 anos. Seu talento extraordinário, compromisso e dedicação ao jogo merecem ser reconhecidos neste palco. É uma honra para mim anunciar agora que, com a próxima escolha no draft da NBA de 2021, a NBA seleciona Terrence Clarke, da Universidade de Kentucky. Cara, pra NBA fazer tudo isso por um garoto é especial, e pelo menos os pais dele ficaram orgulhosos. Mas os pais de Kobe Bryant lhe causaram um momento de partir o coração, indo além da falta de respeito. Kobe havia feito a história ao levar os Lakers à vitória nas finais da NBA e conquistar o segundo título seguido. Durante a comemoração, tiraram algumas das fotos mais icônicas da história da NBA. Essas fotos fizeram muitos pensarem, é o Kobe, mentalidade Mamba. O trabalho não acabou, ainda quer vencer. Você sabe, todas aquelas coisas típicas pelas quais os fãs o conhecem, exceto que Kobe na verdade estava lidando com algo de partir o coração. Você vê isso como alívio e quase teve seu espírito quebrado no pior momento? Eu tinha tantas coisas fora do basquete que ninguém sabia. Pode nos dizer o que era? Quer falar sobre isso? Não, na verdade não. Eu não estou... Ninguém notou, mas Kobe e seus pais já brigavam há tempos. Tudo começou quando ele namorou Vanessa, com quem acabou se casando. O problema era ela ser latina, e os pais de Kobe nunca aprovaram um relacionamento desde o início. Tudo porque eles queriam que ele ficasse com uma garota afro-americana, então, como ele foi contra a vontade deles, eles se recusaram a ter qualquer relação com ele dali em diante. Inclusive, eles não apareceram nessa noite de conquista incrível, e é por isso que Kobe estava tão triste naquele momento. Mas Jason Tatum só pensava, quando criança, na professora que tentou destruir seu sonho de jogar na NBA. Eu disse, quero ser jogador da NBA, o melhor do mundo. Ela respondeu, você precisa ser mais realista, isso provavelmente não vai acontecer. E eu me lembro de todo mundo rindo, e esse foi um dos piores momentos porque eu já me sentia intimidado indo para a escola. Eu me destacava, era como se eu não pertencesse àquele lugar. E aí quando ela disse aquilo e todo mundo meio que riu, sabe, isso realmente me destruiu. Eu chorei, lembro da minha mãe enxugando meu rosto e dizendo para nunca deixar ninguém decidir o que posso fazer. Eu e a vovó acreditamos em você, você pode tudo o que quiser. E Tatum claramente nunca esqueceu isso. Porque além de levar o basquete mais a sério do que nunca, ele acabou chegando à NBA e se tornou uma estrela. Mas nem todo momento de partir o coração tem um final feliz. O que Chris Paul não alcançou na NBA destruiu sua família. Ninguém soube dos momentos difíceis que Chris tem vivido, porque ao longo da carreira, ele sempre deu tudo de si para cada time e sinceramente se tornou um dos melhores armadores da história da NBA. Quando você realmente pensa sobre isso, mas infelizmente os fãs nunca aceitaram desculpas sobre o motivo dele só ter chegado às finais da NBA uma vez e nunca ter conquistado um campeonato. Além de virarem memes com a carreira dele online, as coisas ficaram ainda mais loucas offline, quando ele admitiu que sua família é intimidada todos os dias por causa disso. É difícil para mim, mas deve ser ainda mais para quem está perto, principalmente minha esposa. Minha esposa é quem tem que aguentar aquelas noites em claro, aqueles não consigo dormir. E meus filhos, como minha filha, né, a pessoa mais doce que você vai conhecer na vida. Mas ela está naquela idade agora em que, na escola, as crianças falam coisas malucas para ela. Então teve um menininho, sei lá, na escola que falou umas coisas absurdas para ela. Disseram, seu pai nunca vai ganhar campeonato. Minha pequena é tão especial, ela se segura. Quando ela entrou no carro, ligou chateada, precisei conversar com ela, dizer, filha, alguns só falam, outros fazem, isso é normal. É difícil, mas ninguém será mais duro comigo do que eu mesmo. Cara, isso aí é papo reto. Mas alguns sentimentos feridos não se comparam às lesões que ameaçam a vida dos jogadores da NBA, que deixaram estádios inteiros de coração partido. Fez a cesta mais importante dos Cavs. Eles estão subindo. Meu Deus, Hayward quebrou a perna. Hayward quebrou a perna. Hayward quebrou a perna. Meu Deus. Perdeu a bola. Thompson correndo pela quadra. E falta. E Thompson segura o joelho esquerdo.
agora contorcendo-se de dor. Derek Jones está caído na quadra, aparentemente machucado após passar por um bloqueio. Eles voltam pra cima de você. Sumner na infiltração. Kennedy segura a perna direita. Agora eles já o colocaram na maca. Jordan Bell para Macau, permitido entrar. Nossa, e Pat levou outro tombo feio de novo. ele fez isso há alguns jogos atrás, no mesmo lugar. E pensamentos para Pat McCall. É difícil ver alguém cair assim. Fiquei tão arrasado quanto todos na plateia. Honestamente, o único lado positivo desses momentos foi os jogadores viverem mais um dia. Partir o coração de outro jogador quase o levou ao suicídio. Mano, tem gente aqui mostrando que precisa de ajuda. Tô cansado, mano, mas... Diz isso. Ninguém poderia prever como Michael Beasley chegou a esse ponto, já que sua história nem sempre foi triste. Em certo ponto, ele dominava tanto o basquete que disputava com Derrick Rose a primeira escolha do draft da NBA de 2008. Embora Beasley tenha sido a segunda escolha e muitos esperassem que ele dominasse a NBA, sua carreira tomou outro rumo. Suas habilidades foram logo ofuscadas pelas diversas controvérsias em que se envolveu. Levar garotas escondidas para os vestiários, problema com cigarro, dirigir em alta velocidade até ser parado pela polícia. Para piorar, Beasley sentiu que o mundo estava contra ele e publicou um tweet suicida depois apagado. Tenho certeza que você percebe como isso era preocupante, mas ele persistiu no basquete, pois seus melhores momentos se destacavam. Arremesso difícil, Beasley vai pra cima. Tô te falando, com certeza. Não tem como defender muito melhor do que isso. Beasley para e arremessa. Talvez esse seja o melhor jogo que vi do Beasley. Com atitudes assim, a confiança do Beasley aumentou muito. Minha carreira é como nenhuma outra. Eu quis estar aqui por tanto tempo. Seja culpa minha ou de outros, isso me manteve aqui. Ainda acredito que posso ser um dos melhores da NBA. Tipo, seu jogador favorito. Eu sou o jogador favorito do seu jogador favorito. Por um tempo, Beasley parecia bem e acabou indo pro Lakers. Mas foi aí que as coisas começaram a desandar, quando um momento fez dele motivo de piada no mundo inteiro. Agora essa é para ficar na história. Michael Beasley se preparando para entrar em quadra pelo Lakers. E então alguém diz: "Ei, Michael, volta aqui, você está usando os shorts errado." E ele volta para o vestiário e começa a vestir os shorts corretos. Ele teve que fazer a troca. Todos acharam ridículo um homem com a roupa errada e fizeram piada dele. Na verdade, Beasley vivia o momento mais difícil da vida ao admitir: minha mãe morreu. Quando jogava no Lakers, lutei e retornei. Meu primo faleceu durante o jogo. Eu esqueci meus shorts em Oklahoma. Eu estava lutando naquele dia, tentando superar isso. Eu queria ir ao funeral, mas eu só queria estar lá pelo time e o mundo inteiro apenas riu de mim. Minha carreira inteira, nunca me deram a chance de mostrar quem eu realmente sou, como eu realmente posso jogar para que eu possa realmente vencer e ser alguém. O mundo inteiro riu de mim, isso feriu meus sentimentos. Não vou mentir, Beasley também não estava mentindo sobre como ele estava se sentindo. Porque logo depois ele postou no seu story do Instagram que ultimamente tem se sentido suicida, e muitos fãs ficaram preocupados. Então, alguns atletas o convidaram para participar do podcast deles para explicar o que realmente estava acontecendo, e Beasley desabou. Eles tiraram tudo, nem joguei basquete, riram de mim, minha mãe morreu e eles riram. O incidente dos shorts foi igual, alguém morreu. Não saio mais, só jogo basquete aí e volto pra casa. Só me importo com basquete, não com o que vocês fazem. Sabe o que quero dizer? Não falo com ninguém, eu tentei várias vezes. Beas, ninguém consegue fazer isso sozinho, mano. Encontre pessoas boas, nós três podemos ser assim. Respeito o que vocês fazem, há tanto tempo tento encontrar pessoas boas. Eu estou cansado, mano. Eu diria isso, acabou. Eu entendi, tá ligado? Você não tem mais nada, você não tem mais nada pra dar. Vou te dizer, mano, o que você precisar, até conversar, estamos aqui. Ninguém quer te ver passando por isso. E em algum momento, você precisa ter alguém que não quer nada de você, que não precisa de nada de você, que só quer te ver vencer, cara. Estamos dizendo, não desista, porra. Todo mundo só senta lá e ri. Os filhos da puta ficam lá fazendo piada. Só aparecem quando é hora de alguém morrer. Espero que Beasley receba ajuda logo, pois após tudo que passou, só agradeço a Deus por ele ainda estar vivo. O momento mais devastador de Karl Anthony Towns foi quando sua pessoa mais próxima morreu. Durante a pandemia de Covid, a mãe do Cat adoeceu e a situação piorou rápido. A Covid ainda era novidade para todos. Sei que todos subestimaram.
A gente sabia o que era e sabia que com ela precisava tomar um cuidado extra. Mas ela não estava. Ela agia como todo mundo. Eles não sabiam. Levamos ela para o hospital onde nasci, o John F. Kennedy, em Edison, Nova Jersey. Chegou a um ponto em que eles disseram: olha, vocês precisam começar a pensar em algumas coisas. Eu só pensava, ela é uma guerreira, vai lutar até o fim. Então eu voei de Minnesota para Nova Jersey e fui vê-la. E eu já a vi em diferentes situações na minha vida, mas essa era diferente porque havia tantas coisas acontecendo, tantos tubos nela. Então agora eu estou olhando e é como se não parecesse muito com ela. Ela estava falando comigo sem dizer uma palavra, e eu senti como se ela dissesse: eu estou bem, ainda tenho muita energia, estou bem. Porque ela estava em coma? Sim, ela foi transferida para a Universidade da Pensilvânia, começou a receber a medicação necessária e ficou estabilizada. Ela começou a melhorar, devagar, bem devagar. Nós começamos a conversar sobre acordá-la. Isso foi novidade para mim. Ela ficou em coma tanto tempo que quanto mais demora, mais coisas podem acontecer. As coisas parecem positivas. Tinha uma garrafa rara de Hennessy, tomei um gole e fiquei animado. Meu telefone tocou e era meu pai, mas meu pai me ligou sozinho. Mas quando ele me ligou e eu percebi na hora, analisei, sabia que tinha algo errado e senti que tinha algo errado. E eu disse: o que foi? Perguntei. O que foi? Ele respondeu: ela se foi. Teve um derrame à noite. Ele só disse que os médicos achavam não haver chance de uma vida significativa após o derrame. Eu não ia deixar minha mãe passar por tudo aquilo e não dar a ela uma última chance. Deus age de maneiras milagrosas, mas chegou a um ponto em que isso só estava prejudicando ela. Eu dei a ela todo o tempo. Tomei a decisão mais difícil que alguém pode tomar. Liguei para minha irmã e contei minha decisão. Foi a ligação mais difícil de todas. Foi ligar para a mãe dela, foi ligar para minha avó. E então dizer para ela basicamente: você perdeu sua filha. Eu fiz tudo que um neto poderia fazer para protegê-la. Eu tenho que deixá-la ir. E obviamente, com Cat e a mãe dele sempre sendo tão próximas, isso era algo que Cat simplesmente nunca iria superar. Mesmo no Dia das Mães seguinte, mesmo sendo dia de jogo, ele quase não conseguiu jogar. Hoje é Dia das Mães e sem dúvida Jacqueline Towns muito ocupa os pensamentos de Carl Sr. e Carl Anthony Towns, já que este é só o segundo Dia das Mães de Carl Anthony Towns, que ele teve que passar sem a presença da mãe. Mas ele sabia que a mãe estava olhando por ele lá de cima, então ele queria deixá-la orgulhosa. Cat na linha dos 3 pontos, Cat no ataque. Time nesta temporada. Towns, oh, que jogada do Cat! Ele força o caminho para dentro e consegue fazer a bola cair. Uma jogada de Karl Towns. Cat entra no garrafão, de alguma forma consegue finalizar. Karl Anthony Towns, oh, ele acelera. Karl, sabíamos que este Dia das Mães seria difícil para você. Como você foi tão eficiente no jogo mesmo em um dia difícil? Vendo o homem lá de cima, fiquei emocionado o dia todo e disse ao meu pai que seria difícil vir aqui, se fosse possível. Mas minha família, minhas lembranças desse time, eles me dão força para vir aqui e jogar, sabe? É difícil. Para todas as mães que mantêm a casa e para as que já se foram e também fizeram isso, deram aos filhos valores para serem grandes. Hoje é para vocês. Feliz Dia das Mães de mim e da minha família. Ser mãe é o maior trabalho do mundo, então essa é para ela. Cara, você tem que respeitar o Cat por isso. Pelo menos ninguém estragou aquele jogo pra ele. Quando Damian Lillard estava prestes a alcançar o maior marco da sua carreira na NBA, ele teve o coração partido por outro jogador. E tudo começou aqui. Aqui está Lillard para o recorde. E ele acerta. Agora ele ultrapassou Clyde Drexler como o maior pontuador da história dos Blazers. Mesmo assim, a maioria dos jogadores da NBA sentiu orgulho dele. Parabéns por ser o maior pontuador da história do Portland Trail Blazers. E aí, Dame Dollar, parabéns por se tornar o maior pontuador da história da franquia Portland Trail Blazers. Dame Dollar, meu irmão. Que conquista incrível. Shai Gilgeous-Alexander queria estragar tudo, Sil. Porque depois que Dame empatou o jogo com apenas alguns segundos restantes, Shai arrancou seu coração do peito. Shai entende! Gira, arremesso da linha de fundo. Shai acerta e encerra o jogo em Oklahoma City, dando um beijo de boa noite nos Blazers. Shai decidiu o jogo. Lillard, além de arrasado, ficou tão atônito que não conseguia falar. Quando entrou no vestiário após o jogo, ficou claro que ele só queria que a noite terminasse e nem os elogios dos colegas o animaram. Damian, bola do jogo. Parabéns, grande conquista.
qualquer forma, ele conseguiu algo incrível. Mas e se eu te dissesse o penteado mais maluco da história da NBA? Esse aqui não era tão maluco só pra viralizar, mas sim por um segredo sombrio que escondia. Esse é Lonnie Walker. E desde o momento em que ele se tornou oficialmente um jogador da NBA, o cabelo dele era tão maluco que o boné nem conseguia ficar na cabeça dele. Então, além de admitir que odeia bonés, eu e os bonés, quando se trata disso, não somos melhores amigos. Tudo isso porque a cabeça desse cara virou assunto em todo lugar, com memes e piadas por toda parte. Ele manteve o cabelo na NBA até que, após anos, decidiu ser honesto. Lonnie fez uma postagem no Instagram que chocou o mundo. Não era apenas um vídeo dele cortando o cabelo e falando sobre seu amor por diferentes estilos de cabelo ao longo da vida. A legenda foi onde as coisas ficaram de partir o coração, porque Lonnie contou uma história da época em que estava na 5ª série. Ele foi abusado e assediado por um membro da família de uma forma tão grave que isso o marcou para o resto da vida. A única maneira que ele encontrou para lidar com uma experiência tão trágica foi deixar o cabelo crescer como uma forma de distração. Mas à medida que foi envelhecendo, mesmo que seu cabelo fosse o que todos conheciam nele, isso mantinha viva a lembrança para Lonnie continuar se recordando do demônio do seu passado, até que Lonnie disse que era o suficiente e cortou o cabelo para recomeçar. É isso, você deve respeitar o Lonnie por admitir isso diante de milhões de pessoas. E além disso, desde que ele adotou o novo corte de cabelo raspado, Lonnie se tornou um jogador melhor do que nunca. Walker desiste do primeiro arremesso do fazendeiro e depois executa. Lonnie Walker finaliza a jogada. É dos Warriors. Oh, Lonnie Walker. Walker, arremesso longo de 2 pontos. Walker marca de novo. Sabe, eu realmente estou orgulhoso de mim mesmo. Isso mostra minhas capacidades e minha força mental. A partir deste ponto, tudo é uma subida para Lonnie. A carreira de Isaiah Thomas na NBA acabou devido a um escândalo devastador de 200 milhões de dólares. É difícil crer que esse homem, maior baixinho da NBA e no topo do mundo, teve tudo contra si. O cara tinha 1,75 m, era comparado a lendas e levou Boston ao melhor recorde de toda a liga por causa de jogadas decisivas como essas. Thomas na infiltração, arremesso de média distância, caiu! A Isaiah Thomas coloca o Celtics na frente com 2,4 segundos restantes. Isaias estava entre os melhores da liga e achava que merecia um grande contrato na próxima off-season. Rumores diziam que Isaias podia receber um contrato super máximo de 200 milhões de dólares. Ele ficou convencido pois achava que merecia cada centavo. Sou um cara de contrato máximo e mereço isso. Minha hora vai chegar, eles sabem que vão precisar do caminhão forte. Mas logo depois de dizer isso, enquanto jogava nos playoffs da NBA, o quadril de Isaias não aguentou e ele foi levado para o hospital. Foi difícil, não ficar sentado por 3 meses e depois tentar recuperar a amplitude de movimento foi uma das coisas mais difíceis que já passei. Ainda havia inflamação no meu quadril e eu sentia dor naquele momento. Você pensa, cara, será que algum dia vou voltar a ser o mesmo? Será que algum dia vou conseguir ser quem eu sou? Tudo por causa daquela lesão, o Celtics se recusou a investir milhões de dólares em um jogador que talvez nunca se recuperasse. Mesmo sendo Isaias o rosto do time, eles desistiram dele em um instante. Danny me ligou, perdi a ligação, retornei e ele perguntou como eu estava. Respondi, voltei para Seattle. Ele sabia do meu aniversário de casamento, ficou em silêncio e então me deu a notícia. Ele falou, mas então IT acabei de te trocar. Que ótimo, depois de tudo que eu passei é assim que termina. Tipo, você nem sorri, é só pensar. Depois de tudo que fiz, a cidade vai ficar pé da vida. Eu estava tranquilo em Boston, conhecia tudo lá. Ele está emotivo, dizendo, isso é o mais difícil que já fiz. Achei que era o melhor. Eles sabem tudo sobre você. Sinto que ainda será o superstar que sempre foi aqui. Quer dizer, eu fiquei magoado. Fiquei magoado justamente por tudo que eu fiz por eles, tudo que eu passei e continuei fazendo por eles. Quando eu poderia simplesmente ter desistido. E então eu me machuquei por eles. Tipo, eu me machuquei ainda mais. Dei meu coração para aquela cidade e organização. Dói quando você deu tudo para aquele lugar. Não foi a cidade que me trocou. Sempre terei amor por ela. Aquilo foi decisão de um empresário, questão de negócios. Então, você aprende que nesse jogo, nesse negócio, não existe lealdade. Mesmo após tudo que Isaias fez, acabou. Quando ele foi para os Cavs, parecia o começo do fim, pois já não tinha o mesmo impacto de antes. Ele continuava se machucando e era trocado e dispensado repetidas vezes. Isaiah persistiu, mas sofria internamente e sabia que sua carreira na NBA estava terminando. Então ele teve que viralizar uma última vez antes de aceitar na verdade.
Eles desistiram de mim. Droga. Isaías está certo, cara. Realmente parece que todo mundo desistiu dele sem motivo. Usando os tênis do Kobe, ele igualou a maior pontuação da carreira do Kobe em um dos jogos mais icônicos da história. E ainda assim, até hoje nenhum time quer Isaiah, tornando isso um dos mistérios mais estranhos e uma das coisas mais tristes que já ouvi acontecer com uma estrela da NBA. O momento mais marcante de Isaiah foi quando chorou após perder a irmã em um acidente fatal antes do jogo mais importante da carreira. Outro jogador da NBA também foi queimado vivo. Nem quero contar o resto desse vídeo, senão começo a chorar. Então pegue seus lenços, esse vídeo é emocionante. Te vejo lá.